Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais coisas aqui, um conteúdo a mais sobre criação, né? Da última semana a gente tinha falado sobre composição e tudo mais. Aí eu tô trazendo mais algumas ferramentas aqui. Eu ia desenhar com vocês, mas eu achei que ia ficar uma aula um pouco comprida demais. Então eu já desenhei, coloquei o passo a passo aqui. Eu acho que dessa forma vai ser um pouco mais fácil e resolvido para a gente fazer esse exercício. Bom, eu percebi que a gente vai precisar adaptar um pouquinho as nossas próximas aulas, que o plano de aulas ele acabou ficando um pouco para trás devido a essa semana sem aula que a gente teve e a feriados que a gente teve aí também no meio do caminho. Mas está tudo bem, a gente vai ter uma... A gente consegue passar todos os conteúdos sem nenhum problema. Tem umas partes aí que eu vou mudar. Essa parte do pôster do filme eu acho que vai acabar ficando um pouco alongado demais se fosse 2 semanas, eu vou reduzir para uma. Vou fazer um simulado assim com vocês, mas vai ser um simulado meio informal, né? Porque não vai ser a mesma coisa da prova de que vocês vão fazer, de primeira e segunda fase. Mas eu vou passar tipo um exercício numa semana, e aí eu vou explicar como seria, vou fazer uma proposta de exercício, uma proposta de avaliação, e aí eu vou explicar tudo certinho mais pra frente. Vai ser vocês mesmos que vão marcar o tempo. Mas eu aconselho muito vocês a fazerem, porque a prova de habilidades ela pode salvar muito vocês no vestibular, caso vocês não vão tão bem em alguma outra sessão, entendeu? E como vocês estão tendo essa aula de desenho, vocês vão estar alguns passos à frente de uma galera. E eu também queria falar que eu acho que a gente passou bastante conteúdo teórico e talvez tivesse sido necessário um pouco mais de exercícios. Então, o semestre que vem eu vou tentar compensar o que faltou um pouco nesse. Mas isso eu vou explicar também na última semana lá para nós. Hoje eu passei um exercício para vocês, mas é um exercício bem de boa. Isso é só para ajudar vocês na prova de criação, né? Bom, a de observação, quando a gente fala, ela sempre vem já especificando o que ela quer, como ela quer, então não tem muito como fugir disso. O rolê é você treinar as técnicas, né, que a gente já passou aqui, de contraste, de acabamento no papel. E aí, normalmente fala tipo assim, centralize no papel o objeto e tudo mais. Mas a de criação, ela é um pouco mais abrangente. Então eu vou falar um pouquinho mais dela. E ela se abre em 3 provas diferentes, né? Que é para os 3 cursos que estão sendo solicitados, que é arquitetura, artes e design. E aí vocês precisam ter uma preparação um pouco diferente para ela. No caso, hoje, eu vou apresentar formas de vocês apresentarem a ideia de vocês nessa prova, sem você escrever isso, entendeu? Porque eu acredito que se você colocar, dispor as suas informações de uma maneira mais intuitiva, você, tipo, fazer um desenho que seja autoexplicativo, você consegue explicar para que o seu desenho serve, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns princípios da animação. Eu faço animação, tem até uma animação que eu fiz recentemente, lancei em janeiro aí, mas eu vou colocar alguns conceitos que vão ajudar vocês a expressar as ideias de vocês na prova de habilidades. Tem princípios da própria animação, né, que seria o staging ou a atuação e alguns planos de enquadramento que vão ajudar vocês a expressar isso. O staging seria justamente a atuação de um personagem, né, numa animação. Quando ele está fazendo alguma ação e tudo mais, seria a melhor forma que você encontra de exibir isso a partir de só de você olhar para o personagem, entendeu? Então, no caso, se você for colocar um personagem fazendo uma ação, qual seria a melhor forma de você expressar? Normalmente, o que conta muito é a silhueta. Então, tipo, o contorno do personagem, né? Para quem não sabe o que é silhueta. E aí seria como se fosse um bloco de informação e você colocar isso da forma mais autoexplicativa possível para que você não ocorra a possibilidade de um ruído nessa imagem e tudo mais. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Que seria justamente, ó, o primeiro exemplo o exemplo seria esse mágico, o pato mágico tirando esse coelho da cartola. E o primeiro seria o correto e o segundo seria o incorreto.
No primeiro você pode ver que ele está de lado e você pode ver bem os braços dele, ele puxando o coelho para fora. E no segundo ele está com o coelho na frente dele, então ele vira um bloco de informação e você não sabe direito o que está acontecendo. E aí esse aqui é um outro exemplo prático do staging, né? Que seria justamente essa silhueta. De você mostrar o personagem fazendo a ação dele de uma forma autoexplicativa. No primeiro você entende que ele está com um sorvete, no segundo você não sabe direito o que está acontecendo até. Parece que ele está, sei lá, cantando, sabe? Não mostra os itens, itens que são importantes ali. No caso é o braço dele levando o sorvete até a boca dele aberta, a língua dele para fora, entendeu? Por isso que fica um pouco confuso no exemplo B, e no exemplo A está mais resolvido, entendeu? E aí seria utilizar isso quando você for colocar é, pessoas interagindo. Se você for colocar se você fizer um produto, no caso do design, normalmente é um produto, mas às vezes eles pedem coisas diferentes. O de arquitetura, que é um composto arquitetônico, se eu não me engano. E, e além desse, falando sobre planos de enquadramento, seria justamente de você mostrar bem os itens que você está querendo expor na sua prova de criação. Isso normalmente vai ser possível só na prova de criação, porque a de observação já vem pré-definido como deve ser exposto. E aí você vai conseguir, a partir desses enquadramentos, um jeito mais fácil de você explicar a funcionalidade do seu desenho. Esses são os planos que eu vou apresentar para vocês. Isso são coisas de cinema mesmo, mas se vocês pode ser uma ferramenta para vocês ajudarem na sua composição. Começando pelo plano geral, ele é o plano mais aberto que você vai ver quando ele pega a maior parte de cenário, muito cenário, e a ambientação é o foco, ou seja, tipo, você tá aquela cena, no caso, se fosse uma animação, seria para você mostrar o local, fazer, tipo, representar onde as coisas estão sendo inseridas. Mas isso pode ser aplicado na ilustração também. E aí eu acredito que eu sempre vou colocar esses apontamentos embaixo nos slides, que esse seria um plano mais próximo da arquitetura, no caso, seria de mostrar um local, uma construção e tudo mais. Trazendo alguns exemplos que mostram muito de cenário e pouco de personagem. Isso pode ser um exemplo de plano geral, ali tipo de contextualização de local. Esse é do filme Blade Runner, pra quem quiser ver, é muito bom, viu? Esse é do filme Taxi Driver, também é muito bom. Esse é bem antigo, inclusive. No caso do plano médio, você traz um destaque maior para características importantes do local que você está inserido ali. Então, tipo assim, o que seria um pouco mais importante, você está ainda numa situação mais aberta, mas ainda assim você consegue ver com alguns detalhes importantes da sua cena. Isso é importante para o seu posicionamento, né? Tipo assim, onde ele está e o que está acontecendo ali. E seria uma distância média dos elementos retratados. Seria essa eu acho que combina bem para arquitetura, talvez, dependendo do que você for fazer. Mas a probabilidade de dar certo numa representação seria também boa com design, que podia mostrar funcionalidade de produto, né? Tipo assim, interação das pessoas com esse produto. Pode ver. Ainda dá para ver o cenário, mas ali no caso você tem um enquadramento um pouco mais próximo, que é meio que para mostrar a interação do personagem com o cenário. E, por exemplo, o cenário ele é ainda muito relevante, ele tem um peso muito importante. Esse é do Blade Runner mais atual. Eu não sei se o anterior era do atual ou do antigo, que tem dois. Mas você mostra. Ele não. O foco não é o cenário, mas seria mais a interação do personagem. Ou tipo, interação de um personagem com o outro. Pode vir um pouco de cintura para cima também. Ainda assim seria considerado plano médio. O plano americano, ele é um que não tem um foco específico em algo assim. Ele pode ser alguma interação ou ação do personagem, pode indicar alguma movimentação. Isso pode também cair bastante para design, para arquitetura eu acho que já fica um pouco mais difícil na prova, né? No caso, estou tentando trazer uma adaptação disso para a prova. E aí, eu que também queria falar, vocês estão vendo essa aula,
Vocês não precisam decorar isso, tá? Não é necessário decorar qual plano você vai utilizar. Esses são só ferramentas que eu tô mostrando aqui para vocês. Só para vocês pensarem, é tipo assim, eu quero, o que que eu quero retratar no meu desenho, entendeu? Se você não lembrar dos planos, mas você lembrar desse conceito em geral, já tá tudo bem, entendeu? Só para contextualizar. Ele normalmente vem no enquadramento um pouco esse tipo do joelho para cima, mais ou menos, pernas para cima. Ele não tem um foco muito específico. Pode mostrar alguma interação, pode mostrar o cenário interagindo com ele, com o seu personagem, no caso. Mas no caso, como a gente está falando de um produto, seria de um produto. É que eu estou trazendo uma adaptação aqui do cinema. E o primeiro plano seria algo que seria para cima do peito do personagem, então seria o personagem e seus sentimentos, né? Seria uma retratação um pouco mais sensível. E isso pode indicar alguma parte de vestuário, se você for fazer na parte de design, mas eu acredito que isso vá muito de interpretação e sentimento, então talvez caiba muito bem na prova de artes. Para quem for prestar artes, pode utilizar esse que mostre mais próximo assim do rosto do personagem, mais ou menos do peito para cima, mais ou menos esse ângulo que vocês estão me vendo. E o primeiríssimo plano, que é quando chega numa um campo de expressão mais forte ainda, assim, como se você quisesse criar uma ambientação a partir disso. Pode ser de algum produto também, se você for colocar, mas isso pode cair um pouco na prova de artes, que tem uma conceito da prova de criação um pouco mais amplo, então pode servir bem, no caso. Então seria bem próximo do rosto do personagem, pode criar tipo uma ambientação que não apareça nada de cenário. E o plano detalhe já é autoexplicativo, né? Que seriam objetos muito pequenos para coisas muito pequenas, entendeu? E isso pode servir para design, dependendo do seu produto, da sua criação, do que você for querer mostrar ali na cena. Pode servir para artes também. Arquitetura eu acho que não vai servir, mas é só um exemplo, tipo, mostrar coisas realmente pequenas, assim, algo muito próximo. E eu vou fazer um exemplo aqui, fiz um exemplo na real já, de um rápido sketch, que é um esboço, né, de uma composição. Eu trouxe ele só para mostrar os conceitos, não me preocupei com o acabamento, que é justamente só para vocês entenderem o que eu apliquei aqui, de como isso poderia ser utilizado na prova, tá? Lembrando que se vocês não lembrarem dos nomes do enquadramento, tá tudo bem, entendeu? Só essa aula é justamente para mostrar, tipo, quando você for criar a sua composição, seria um pontapé inicial de como você pode se orientar pela folha, entendeu? O que que você pode retratar, para você deixar o seu desenho mais autoexplicativo, que não possa ocorrer algum erro de interpretação e tudo mais. Bom, comecei aqui colocando essas duas linhas, mas no caso você pode fazer uma marcação assim com o seu HB no dia da prova, você pode fazer isso na folha de rascunho também. E aí eu coloquei uma regra dos terços na parte de baixo, 2 terços para cima, 1 terço para baixo, e centralizei o produto. O produto que eu fiz foi essa mesa de centro, assim, de sala, como se fosse. E no caso da prova, seria normalmente o produto ele precisa englobar algum tipo de objeto pré-definido. Eu não peguei um objeto, porque a ideia era só mostrar essa parte de composição para vocês, tá? E coloquei num plano médio, que é para mostrar coisas importantes do cenário, né? Características importantes do que a gente vai exprimir. E aqui no caso eu coloquei alguns itens de apoio, né? No caso eu coloquei coisas em cima da mesa para mostrar que ali é um lugar de interação. É um esboço do esboço do esboço, mas a ideia é só expressar como seria feito o rascunho da nossa ambientação. E depois eu coloquei, adicionei essas pessoas interagindo com o objeto, que seria uma coisa de staging, né? De mostrar essa interação com o objeto. E eles também seguem esse princípio da silhueta. No caso, o que eu fiz aqui, a composição toda para isso, tá? No dia da prova de criação você não precisa fazer tanta coisa assim. Isso eu coloquei só para colocar uma forma de exemplo para vocês, tá? Na,
Nas próximas aulas vai ter uma parte do simulado e tudo mais. Eu vou explicar com um pouco mais detalhadamente, de uma forma um pouco mais certeira também, como seria o funcionamento da prova e tudo mais. Mas aqui eu não estou mostrando, tipo assim, o que que eu faria no dia da prova. Eu estou falando, eu fiz essa composição justamente para mostrar para vocês como pode ser feita uma composição. Tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a parte da silhueta. E eu estou propondo um exercício aqui para vocês, que é de criar uma composição, vocês. Vocês não precisam fazer um acabamento muito forte, ó, esse foi o acabamento da minha. Pode fazer algo próximo disso, mas no caso, vocês vão fazer a partir do que vocês acharem mais interessante, separando o seu exercício de acordo com a sua prova, né? Quem for cursar arquitetura faz um elemento arquitetônico, a artes faz uma parte mais interpretativa, de você criar algo a partir de. Normalmente é do produto, né? E de design você cria um produto. Normalmente é um produto, né, na real. Tipo, criar um produto físico, só que isso pode mudar de ano para ano. E vocês entregam no meu e-mail. E como eu acho importante reforçar que a proposta é pensar só na composição. Isso não é um simulado da prova de criação, tá? Vocês não precisam finalizar, não precisa se preocupar com o acabamento do desenho. Se ele for entendível, já tá bom, tá? E aí, no caso, você explica as suas escolhas no e-mail. Que aí eu posso apontar, tipo, olha, isso valeu a pena, você poderia ter feito de tal forma. Isso não ficou muito bem entendível no seu desenho, isso ficou entendível no seu desenho. Tudo bem? Ó, mostrando mais uma vez. Desenho simples, sabe? Meia hora vocês fazem. Se vocês quiserem fazer testes, dá pra fazer o que eu falei pra vocês, sabe? Dá pra fazer um, várias composições diferentes, faz testes. Ah, isso funciona, isso não funciona. Esse também seria uma boa dica para prova de criação. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Pode me entregar um desenho muito simples mesmo, tá? Eu não tô querendo acabamento. Eu só quero saber se vocês estão entendendo os conceitos que eu tô passando para vocês. No caso dessa semana foi essa parte de stage, enquadramento. Semana que vem eu vou falar um pouco mais de criação, de repertório cultural que a gente cria. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor também sobre a prova de criação. Tudo bem? Acho que é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Semana que vem não. Até quinta.